Fala aí galera, ou fala aí malta, eu sou Renato Moterani e esse é o canal Peixe Grande, Aquarismo e Exóticos Portugal. No vídeo de hoje, pessoal, vou falar para vocês um pouco sobre a nova queridinha das rações mundo afora, a BSF, ou Black Soldier Fly, logo depois da vinheta. Eu me lembro um tempo atrás que o queridinho das rações mundo afora era o alho. E no Brasil foi uma febre esse negócio de alho. As pessoas até colocavam dentes de alho no SAMP, porque o alho melhorava muito a resistência imunológica dos peixes. Os peixes não ficavam doentes e pai, era maravilhoso. E o alho virou quase uma seita entre os aquaristas no Brasil, porque é onde eu vivia e é a realidade que eu conhecia. Não sei no resto do mundo se também aconteceu isso. E na época eu resolvi pesquisar um pouco sobre isso e fiz um vídeo falando sobre o alho em ração, né? No caso, mais especificamente sobre a alicina, que é o princípio ativo, né, que você tem no alho que faz essas coisas. E nessa minha pesquisa eu achei vários trabalhos científicos dizendo que o alho melhorou o desempenho dos peixes. Achei vários trabalhos científicos dizendo que o alho não fez a menor diferença. E achei também trabalhos científicos dizendo que o alho piorou o desempenho dos peixes. Logo, que conclusão que a gente pode ter? Se você não tem um caminho que tem uma convergência, quer dizer que aquilo não é tão maravilhoso assim, porque se fosse tão maravilhoso, se não todos, a maior parte dos trabalhos levaria para esse caminho, que foi melhor para os animais que foram testados. Então eu cheguei à conclusão de que não era algo tão maravilhoso assim, e se eu fizesse uma ração naquele momento, se fosse do ponto de vista comercial, eu colocaria alho, porque todo mundo quer ração com alho. Mas se fosse uma ração para os meus peixes, não teria alho, porque não faz grande diferença no meu ponto de vista, né? Muito bem, agora a nova onda é a farinha de Black Soldier Fly, um inseto, né, uma mosca realmente, que está sendo utilizada não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. E é algo assim porque é muito bom para o peixe, porque os insetos são parte da alimentação natural dos peixes, então isso é muito bom. E eu falei, bom, vamos dar uma pesquisada para saber se realmente isso é tão bom assim. E o que eu achei foram coisas muito interessantes mesmo. Primeiro, todos os trabalhos que eu encontrei quando eu fui pesquisar falavam sobre piscicultura comercial de corte, ou seja, os experimentos foram feitos curta duração, alguns meses, porque eram animais destinados ao abate. E isso é um grande problema que a indústria do peixe ornamental encontra no mundo. Praticamente todos os trabalhos, tem pouquíssimos trabalhos que são feitos especificamente para peixes ornamentais. Isso porque o mercado ornamental, comparado com a cadeia produtiva da piscicultura de corte, é muito pequenininho. Então você tem pouquíssimas pessoas que fazem realmente trabalhos voltados para essa área devido à pouca relevância. Quando eu falo pequenininho, pessoal, é você comparar em volume quase que a lanchonete da esquina do seu tião com o McDonald's. Então você vai fazer um trabalho sobre hambúrguer. Você vai fazer baseado no modelo do McDonald's ou no modelo do seu tião? Entendeu? Então o mercado ornamental ainda é muito pequeno comparado com o mercado de piscicultura de corte. E isso é um grande problema, porque os dados que você tem são de curta duração. Aqui eu vou fazer um adendo para vocês se lembrarem disso daí, tá? Quando você formula uma ração, você tem duas coisas que são importantes: fatores limitantes e fatores antinutricionais. Fatores limitantes são coisas que você tem num certo ingrediente e que limita a quantidade que você pode ter desse ingrediente numa ração. Então, por exemplo, um aminoácido não essencial, uma vitamina, uma coisa assim.
O que significa isso daí? Significa que você pode usar até X quantidade daquele ingrediente. Acima daquilo, você vai desbalancear a ração. Então aquilo lá é um fator limitante, é uma quantidade que você não pode ter a mais daquele produto, daquele ingrediente, que senão você vai desequilibrar a sua ração. E os fatores antinutricionais são substâncias que alguns ingredientes têm que podem comprometer o desempenho da ração. E no caso da BSF, da Black Soldier Fly, existe um fator que pode prejudicar o desenvolvimento da ração. Ou seja, existe um fator antinutricional, que é a quitina, é a pele, né? Por assim dizer, o exoesqueleto das larvas. Existem muitos trabalhos científicos mostrando que a quitina inibe a absorção de nutrientes a partir de uma certa quantidade, e isso varia de espécie para espécie. Então vocês veem o tamanho do problema? Você pode ter uma espécie, por exemplo, eu vi um trabalho sobre salmão do Atlântico, que você podia utilizar 100% na ração de farinha de BSF, que o bicho tinha um rendimento parecido com a ração feita com farinha de peixe. Já para outros animais, se você tem um fator de substituição acima de 20%, você já tem queda no desempenho, você já tem os animais se desenvolvendo menos, com conversão alimentar menor do que a ração feita com 20%, com 10% de Black Soldier Fly na composição. Então, primeiramente, é muito comum, é muito complicado você formular uma ração ampla, né, para várias espécies de peixes, sendo que você não conhece o metabolismo de cada uma delas com relação à quitina. Então você pode colocar de repente uma quantidade muito alta de Black Soldier Fly na sua ração. Para algumas espécies não vai fazer diferença, para algumas vai ter um bom desempenho, para outras vai deixar a desejar. Então a primeira coisa é essa. Segundo, segundamente, né? Que primeiramente é meio, mas enfim. Segundo, a farinha de Black Soldier Fly ou BSF é um superalimento? Não, ela não é um superalimento. Mas por que então que estão usando na ração? Por que está se cogitando tanto? A Black Soldier Fly é um inseto que se alimenta basicamente de restos alimentares. Então você pode utilizar até para compostar lixo, lixo doméstico, orgânico. Você pode utilizar a Black Soldier Fly para reduzir esses dejetos. Ela come isso daí e vai produzir proteína a partir do lixo. Então restos de feira, restos de agricultura, tudo isso daí pode ser utilizado para a criação da Black Soldier Fly, da BSF. Para quem é mais antigo, pescador de beira de represa lá em São Paulo, deve conhecer uma isca, bichinho da laranja. O bichinho da laranja nada mais é do que a BSF, do que a Black Soldier Fly, que é criada já em São Paulo há muitos anos. E por que chama bichinho da laranja? Porque inicialmente se começou a criar utilizando o bagaço, né, o resto da indústria do suco de laranja. Então eles pegavam aquele dejeto, que era um subproduto, lixo, né, e criavam essas moscas utilizando isso daí. Por quê? Barato, muito barato, muito barato. O início da substituição de farinha de peixe por farinha de BSF foi buscando baratear a ração, utilizando uma matéria-prima menos nobre do que a farinha de peixe, para conseguir reduzir custos na indústria da piscicultura de corte. E aí, pessoal, mas é muito grande a diferença? Não é tão grande assim. Mas, quando você vai fazer uma ração para piscicultura de corte, devido ao volume que você tem, se você conseguir baixar 1 centavo, 1 cêntimo no quilo da ração, quando você vai ver o montante, né, o volume de ração que essa indústria consome, esse 1 centavo, 1 cêntimo, faz uma grande diferença nos custos dessa indústria. Então, tudo que eles conseguem fazer para baratear, por menor que seja esse barateamento, é feito, reduz custos. Na indústria do peixe ornamental,
como eu falei, não existe nenhum estudo mostrando quais espécies que são tolerantes à quitina, quais não são. Então por que a indústria dos peixes ornamentais está usando esse negócio também? Pelo mesmo motivo. Baratear. É muito mais barato você fazer, por exemplo, vamos falar do Brasil. O Brasil produz Black Soldier Fly, né? Produz BSF em grandes quantidades. A gente é um país com muita agricultura o ano inteiro, então você tem alimento o ano inteiro para esses animaizinhos aí. Ao passo que, se você for trabalhar com subprodutos, né? O Brasil trabalha muito com farinha de sangue, com farinha de frango, que são subprodutos baratos também, não são tão nobres, tem também as suas limitações. E principalmente quando você fala de material nobre. Você vai fazer uma ração com, por exemplo, farinha de salmão. É muito mais caro do que a BSF. Então é uma forma de você conseguir fazer uma ração muito mais barata e que, pelo que eu tenho visto aí, não está muito barata não. Então é uma forma de você fazer uma ração com um ingrediente mais barato e manter um preço alto. Enfim, né? Essa é a minha opinião, né? E só lembrando, pessoal, essa é a minha opinião, Renato Botelani, ok? Isso não representa a opinião da empresa para a qual eu trabalho hoje. Botelani, você consumiria uma ração para os seus peixes se você tivesse aquário, né? Você consumiria uma ração à base de BSF? Não, eu não utilizaria uma ração à base de BSF para os meus peixes, tá? E olha que hoje eu tenho autonomia para falar, hoje eu não tenho patrocínio de ninguém, eu falo o que eu quero, tá? Então eu não usaria para os meus peixes uma ração com BSF. Exatamente por causa dessa limitação da quitina, que não tem estudo. Querem fazer uma ração nobre? Faz com ração à base de farinha de peixe. Existem vários trabalhos científicos. Quem quiser procurar, pessoal, eu não vou deixar a referência dos trabalhos que eu pesquisei aqui. Hoje nós temos a maravilha, a beleza do Google. Quem se interessar pelo assunto, quiser saber mais sobre isso, é só colocar no Google que você vai achar um monte de trabalhos científicos, como eu achei, e vai poder ler todos eles. Então quem se interessar mais por isso, faça essa pesquisinha no Google que você vai encontrar muita coisa, tá? E em todas as pesquisas que eu achei falando sobre peixe de corte, né? A primeira justificativa para se fazer essa substituição da farinha de peixe pela farinha de BSF é custo. Farinha de BSF é muito mais barata do que a farinha de peixe. É um ingrediente com valor nutricional interessante? Sim, é. Mas tem esse fator limitador da quitina. E ela normalmente não tem uma conversão alimentar, um aproveitamento tão bom quanto as rações feitas com farinha de peixe. O que significa isso? A ração feita com farinha de peixe, ela é melhor digerida do que a ração feita com BSF. Para a piscicultura de corte, isso não faz grande diferença, porque, obviamente, a piscicultura de corte está buscando produzir mais carne no menor tempo com o menor custo. Se a água vai estar turva, se a água vai estar cristalina, não faz a menor diferença para eles. Eles não estão criando peixes para ter qualidade de água, eles estão produzindo carne. Nesses casos, uma ração que não tem uma digestibilidade tão grande assim, não faz grande diferença, porque mesmo que a água fique um pouco turva, não, tudo bem. O peixe estando vivo, também estando crescendo, tá ótimo. Agora, no aquário, eu não sei se é interessante uma ração que não tenha uma digestibilidade tão grande, porque vocês sabem o que acontece quando você tem um alimento que não é bem digerido. Isso acaba indo para a nossa água, nossos filtros, e vai sobrecarregar o sistema de filtragem ou vai deixar sua água com uma aparência não tão boa assim. No mais, pessoal, rações hoje, isso no mundo inteiro, você pode conseguir nutrientes à base de produtos nobres, o que é uma coisa bem complexa de você fazer. Não é muito fácil você conseguir montar uma ração com ingredientes nobres, equilibrada, palatável para o animal que vai comer aquilo lá e com os valores nutricionais adequados. A outra opção é você usar produtos para gerar volume na ração, né? Pode ser produtos baratos, não vai fazer diferença, e você faz a suplementação daquela massa com ingredientes já separados. Então,
Eu coloquei aqui uma proteína ruim. Eu posso colocar um pré-mix de aminoácidos que vai suprir os aminoácidos que faltam naquela proteína. Eu coloquei uma matéria que não tem vitaminas. Eu coloco um mix de vitaminas ali, então eu vou ter uma ração completa do ponto de vista nutricional, mas feita com ingredientes de segunda linha. E é mais ou menos essa a mensagem que eu quero passar para vocês, pessoal. Antes de vocês comprarem a ração, fazerem uma ração maravilhosa, vou usar isso aqui, pesquisem os ingredientes. E lembrem-se, pesquisem eventuais substitutivos, tá? Porque isso é uma prática muito comum da indústria de ração. Falar que, eu vou colocar farinha de salmão da Noruega pescado por virgens esquimós, que custa $1 milhão o quilo, né? E aí você tem a observaçãozinha lá, eventuais substitutivos, farinha de peixe, que é no caso de tilápia. Então a pessoa pode falar que tem farinha de salmão e usar farinha de tilápia na tua ração, porque no eventual substitutivo está dizendo que pode colocar isso daí, e isso é legal de se fazer, tá? Legal do ponto de vista da lei, né? Porque é uma baita sacanagem. Enfim, pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado. O vídeo já ficou até mais longo do que eu queria. A gente se vê, sei lá quando, por aí. Por hoje é só, valeu e fui.